Augusto Berol. Eu sou João Pedro Salomão e hoje recebemos um convidado muito especial. Nosso convidado de hoje nasceu no município de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais, em 8 de outubro de 1977. Advogado que atualmente é filiado ao Partido Social Democracia Brasileira, PSDB. Foi vereador de Jundiaí, vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual por São Paulo e atualmente exerce o cargo de prefeito de Jundiaí. Teve início sua carreira política em 2013. Nosso convidado de hoje é o prefeito de nossa cidade. Bom dia, Luiz Fernando. É um prazer imenso estar recebendo você aqui hoje e desde já agradeço a sua disponibilidade. Eu agradeço a você, Augusto, agradeço também ao João Pedro pelo convite, agradeço ao Colégio CIR por estar fazendo essa atividade de extensão e estou à disposição para poder aqui não só recebê-los com muita felicidade, mas também fazer o esclarecimento das dúvidas que porventura vocês tenham com relação à nossa cidade, especialmente no momento que nós enfrentamos da pandemia. Perfeito. O mundo hoje vive uma pandemia devido ao coronavírus. Muitas pessoas estão morrendo pelo mundo em um clima de total incerteza nos rodeia. Qual a situação de Jundiaí dentro desse cenário? É uma situação hoje, uma situação de avanço da doença. Hoje, Jundiaí é uma cidade que tem um volume enorme de casos confirmados e esse volume de casos confirmados tem se revertido em pessoas internadas, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados, sejam em leitos de enfermaria, como também em leitos de UTI. Então, a circunstância que passa hoje, Jundiaí, é uma circunstância de alerta, e um alerta muito forte em razão exatamente do percentual de pessoas que já ocupam leitos de enfermaria e leitos de UTI aqui no município. Portanto, toda a atenção é necessária nesse instante para que nós preservemos a vida, especialmente a condição de tratamento desses pacientes. Perfeito. Para uma cidade, no número de habitantes que tem em Jundiaí, esses números são razoáveis, né? O senhor acredita que isso fez com que Jundiaí fosse citado no relatório da ONU pelas medidas adiantadas até aqui? Eu acredito claramente que Jundiaí se preparou para fazer o enfrentamento da pandemia diante da circunstância que essa doença se espalha em cidades com o nosso perfil. Percebe-se claramente no mundo como um todo que cidades que são mais urbanizadas, cidades que têm um adensamento maior na zona urbana, ela teve um crescimento elevado de casos. E aquilo que o mundo como um todo fez foi exatamente o preparo para o enfrentamento dessa doença. Quando nós iniciamos aqui no dia 13 de março com o nosso Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, Augusto e João, nós iniciamos exatamente com o sentido de planejamento, para que nós pudéssemos, a cada fase que passávamos, ter o controle da doença e, especialmente, a possibilidade de tratar as pessoas que se acometem do coronavírus, do Covid-19. Vale lembrar que é uma doença que não tem nem cura e nem vacina. Então, aquilo que as cidades do mundo como um todo fizeram foi exatamente preparar a sua infraestrutura hospitalar para enfrentar esta doença. Então, acredito que as medidas que foram tomadas em Jundiaí, como, por exemplo, a criação das unidades, permitindo que unidades fossem especificamente formatadas para o tratamento das síndromes que, eventualmente, poderiam ser da síndrome gripal ao coronavírus, assim como o inquérito epidemiológico que nós estamos fazendo aqui em Jundiaí. Isso faz com que a cidade tenha uma subnotificação menor, isso faz com que a cidade tenha uma capacidade de poder compreender o deslocamento da doença na cidade. Por isso, eu acredito que esse escritório que faz avaliação de projetos inovadores em Jundiaí, no mundo como um todo, esses escritórios da World Creativity Day, que é um escritório homologado pela Organização das Nações Unidas para observar práticas que são inovadoras, especialmente no Covid-19, selecionou Jundiaí como uma das cidades com possibilidade de realmente levar esse título muito positivo de cidades inovadoras no enfrentamento ao coronavírus. Então, entendo, Augusto, que em razão da nossa localização geográfica, é importante, João Pedro, perceber, nós estamos no circuito onde esse vírus se expandiu com maior velocidade. Campinas, São Paulo e a Baixada Santista. Nós estamos exatamente nessa rota, nesse fluxo entre Campinas e São Paulo. Então, apesar de número elevado de casos, nós temos conseguido tratar com muita qualidade todos aqueles que procuram o sistema de saúde em Jundiaí.
Prefeito, na última sexta-feira, o senhor divulgou quais serão os próximos passos de Jundiaí. Após o processamento do governador João Dória, que aconteceu na última quarta-feira, dia 27, o senhor pode contar para a gente como fica a nossa cidade nas próximas semanas, nesses próximos dias? Posso sim, João. O que nós fizemos aqui na cidade de Jundiaí? Nós fizemos uma preparação para que o comércio pudesse ser flexibilizado a partir do dia 1º de junho. Nós já estamos há praticamente 90 dias das atividades suspensas e nós acreditamos claramente que a retomada gradual da economia é uma necessidade, já que, volto a dizer, nós não temos nem vacina e nem cura para essa doença, o que faz com que obrigatoriamente nós tenhamos que conviver com ela, e conviver com ela significa nos prepararmos para o novo normal. Nós não viveremos novamente uma circunstância que já vivemos. Até a cura ou a vacina ser descoberta, nós não teremos condições de viver em casa trancados por mais tempo do que nós já fizemos. Então, a orientação para aqueles que podem fazer ainda é a orientação pelo isolamento social. Nós devemos manter o distanciamento social, mas, eventualmente, aqueles que podem retomar as suas atividades hoje são os escritórios, são as imobiliárias, nós temos as concessionárias de veículos. Essas 3 atividades estão autorizadas no seu funcionamento, assim como 2 outras atividades, que são os shopping centers e os centros comerciais de rua, eles também estarão autorizados, porém, com regramentos distintos, ou seja, funcionamento de comércio somente de 9h30 da manhã às 15h30, às 3h30 da tarde, assim como shopping centers somente a partir das 14 horas até às 20 horas. Os shopping centers anunciaram que retornarão às suas atividades somente a partir da quarta-feira e o comércio, de uma forma geral, já está trabalhando com as restrições e protocolos sanitários a partir de hoje. Por que nós estamos fazendo essa experiência aqui? Exatamente para que a sociedade compreenda que nós vamos ter que retomar a parcela da nossa atividade antes da cura e antes da vacina. E fazer isso de modo gradativo e controlado é um objetivo nosso, é um objetivo aqui da Prefeitura de Jundiaí. Controlar o número de leitos de UTI de enfermaria versus a graduada retomada da nossa economia, que também é importante, já que as pessoas como um todo não aguentam ficar tanto tempo sem a geração da sua própria renda, não tem reservas suficientes para poder se manter em quarentena por muito tempo. Então, é o que nós estamos fazendo, provocando nesse instante essa recuperação gradual da nossa economia, mas sempre olhando para a saúde pública e para a preservação das vidas aqui na nossa cidade. Prefeito, as ações dos governadores têm causado muita polêmica com o governo federal. O que o senhor tem a dizer sobre as ações do nosso governador João Dória? Eu acho que a política, quando envolve temas como a ciência e a medicina, ela deve ficar afastada. Eu acho que a proximidade e a mistura de temas políticos com temas de saúde pública nunca são positivas. Então, entendo claramente que a posição política, seja de A ou de B, deve ser, nesse momento, afastada. Quanto mais afastado estiver o critério político das decisões e as manifestações políticas, maior será a chance de nós acertarmos. Portanto, em termos de medida sanitária e de saúde pública, eu concordo que as medidas do distanciamento e do isolamento social são corretas. Porém, a politização e a partidarização desse tema eu entendo como absoluta infelicidade quem o faz. E quando faz, coloca em risco todos os estados e toda a população brasileira. Certo. O presidente Bolsonaro tem sido muito polêmico e sendo questionado sobre o posicionamento que tem tido durante a crise do coronavírus. Como o senhor avalia o senhor avalia a conduta do nosso presidente neste caso? Eu avalio como uma conduta individual, é uma conduta que não tem nenhum tipo de amparo, nem mesmo no Ministério da Saúde que ele está dirigindo. Os técnicos do Ministério da Saúde orientam no sentido contrário àquilo que ele vem orientando, o que, na minha avaliação, não é razoável. Eu apoiei o presidente Bolsonaro no segundo turno das eleições do ano passado, mas entendo que, nesse momento, a contribuição que ele dá ao país não é uma boa contribuição quando choca exatamente com a ciência
e com a medicina. Eu acho que a unidade de comportamento entre as três esferas de poder, federal, estadual e municipal, é o único caminho para que a gente possa enfrentar o coronavírus com o menor número de vítimas. Vale lembrar que hoje, dia 1º de junho, nós devemos bater a casa das 30 mil mortes no Brasil com o coronavírus, e grande parcela destas mortes no estado de São Paulo. Portanto, não é hora de se fazer política, não é hora de se pensar em campanha eleitoral, não é hora de se colocar o partido político e ideologias à frente daquele que é o sentido da preservação das vidas e dos cuidados com a saúde. Por isso, avalio que os nossos dois atores, tanto o presidente da República quanto o governador do estado de São Paulo, deveriam buscar aquilo neste momento que os une e não aquilo que os separa. Se eles têm interesse no enfrentamento político partidário, que seja feita no momento correto e não agora. Agora, qualquer enfrentamento de natureza político partidário só é maléfico para o enfrentamento do coronavírus. O nosso inimigo, nesse instante, não são os políticos e nem os adversários de partidos políticos. O nosso inimigo e alvo é o coronavírus. Por isso, entendo claramente que a posição dos dois, tanto do governador do estado de São Paulo como do presidente da República, deveria ser o da busca da unidade, o da unicidade e não da separação nesse instante tão delicado do Brasil. Perfeito. Uma das questões mais pontuais de Bolsonaro contra o isolamento social diz respeito à economia no país. Segundo ele, os dados que acompanham semanalmente pela mídia, os números de desemprego e de estabelecimentos semanalmente fechados, né, está crescendo cada vez mais. E nesse aspecto eu queria saber, em números, qual é a situação de Jundiaí, e você tem dados sobre isso? Tenho sim, Augusto. Os números daqui da cidade são números também bastante preocupantes. Nós já temos uma queda de arrecadação na ordem de 20% do nosso ICMS e na ordem também de quase 20% do nosso ISS. O que significa isso? Que a atividade de circulação de mercadorias e serviços na cidade ela se reduziu e o imposto sobre o serviço significa que a prestação de serviços na cidade também encolheu na casa de 20%. Isso, consequentemente, gera desemprego, isso, consequentemente, gera uma instabilidade no próprio município com relação às suas receitas. Então, o impacto é enorme, nós não ficaremos distantes desse impacto. Agora, é importante dizer que esse impacto não é em razão exclusivamente do fechamento, da atividade do isolamento social. Ela é em razão da doença. Nós não podemos permitir que as pessoas se contaminem como algumas cidades fizeram. Esse dilema de economia e de saúde foi vivido por Milão. Milão é uma cidade na Itália que recebe muitos turistas, uma cidade que está sempre repleta de turistas e que optou por fazer o não distanciamento social no início desta crise. E a pandemia tomou conta de Milão e arrasou não só o comércio, mas também a sua população. Então, não quer dizer que quando você abre tudo em meio à pandemia que você preserva a economia. Muito pelo contrário. As cidades da Itália deram demonstrações claras de como é necessário se preservar a saúde das pessoas e que isso tem uma associação direta com a economia. Se você estuda o caso de Nova York, você vai perceber também que a capital, Nova York, né, a capital do estado de Nova York, a cidade de Nova York, ela foi muito afetada. E ali é um centro financeiro, um centro comercial, um centro de turismo. Por que lá fechou? Fechou exatamente porque não há como se convergir o avanço da doença com a atividade econômica. As pessoas estão indispostas a sair de suas casas. Então, não é porque você vai... Eu dou o exemplo da minha pessoa. Não é porque o shopping estará aberto na quarta-feira que eu vou ao shopping. Eu não vou ao shopping na quarta-feira. Eu só irei ao shopping se tiver absoluta necessidade de ir ao shopping. Eu não vou ao shopping para passeio. Eu não vou a restaurantes na cidade, se estivessem abertos, para lazer, porque nesse instante eu entendo que a preservação da economia se faz também quando você preserva as vidas, quando você preserva a sociedade. Então, eu não vejo esse dilema que é apresentado como um dilema correto. E, olha, para você evitar que a economia vá mal, você abre tudo e deixa as pessoas se contaminarem e morrerem. Isso não é o caminho correto. A maior economia do mundo, que é a economia americana, hoje está fechada, porque lá nós já tivemos mais de 100 mil mortes. Eu me lembro de um pronunciamento do presidente Donald Trump
há algum tempo atrás, que ele dizia que na Páscoa a atividade econômica lá nos Estados Unidos já estaria em pleno funcionamento. Não só não esteve em pleno funcionamento na Páscoa, como ele mesmo mudou a sua posição, porque sabe que se deixar o avanço dessa pandemia chegar em um nível muito alto, a economia vai ser muito mais arrasada do que ela hoje está. A diferença está no comportamento dos seus líderes. Você veja que o governo americano, o presidente Donald Trump, encaminhou $1.200 para cada família que estivesse passando por alguma dificuldade. E aqui no Brasil, a proposta inicial era dar R$200 para cada família. E o Congresso Nacional e depois a Presidência da República entraram em um consenso para dar os R$600. Então, o que se percebe é que há a necessidade, nesse momento, do governo central socorrer as pessoas que devem ficar em casa. Porque se ele não fizer isso, as pessoas saem de casa em busca da sua sobrevivência, em busca de botar comida em casa. É aquilo que a gente sempre diz. Você fazer isolamento social com a geladeira cheia é diferente de você fazer isolamento social com a geladeira vazia. Então, é claro que você precisa socorrer as pessoas que têm fome, especialmente para que elas possam fazer o isolamento social. E isso é necessariamente um dever do governo central. É ele que emite título da dívida pública, ele consegue uma rápida capitalização do país e distribuição desse recurso, não são os municípios e estados. Isso é exclusivamente o governo federal. Você pega governos conservadores, como o governo inglês fez o maior derrame de recursos da história da Inglaterra, exatamente nesse momento de crise. São conservadores. Por que fizeram? Porque sabem que se manter a atividade econômica aberta em Londres, por exemplo, o arraso da economia será muito maior do que nesse momento fechar e socorrer os ingleses. Então, acho que nesse momento falta um pouco de unidade técnica para nós tratarmos isso no Brasil, preservando a vida das pessoas, mas também preservando a economia do país. Perfeito. Uma das áreas talvez mais complexas para retomarmos atividades normais é a educação. No caso, o retorno das aulas presenciais. A Prefeitura já estuda uma possível data de retorno ou a reabertura gradativa das demais áreas da cidade é que vai ditar quando os alunos poderão voltar ao seu cotidiano. Bom, Augusto, a gente entende que a atividade educacional presencial, se você estuda o mundo como um todo, percebe-se que é a última a retornar. E quando retorna, ainda retorna com bastante cuidado, já que o distanciamento social para alunos do perfil da idade de vocês, do João Pedro, do Augusto, é um perfil ainda que se compreende a circunstância que está acontecendo. Agora, imagine numa escola de ensino infantil, numa creche, onde as crianças voltam exatamente com o objetivo de socialização. Essa atividade vai demorar um pouco para retornar, assim como também as aulas do município de Jundiaí para as crianças que estão no fundamental, elas também vão ainda para frente, ainda não temos uma expectativa de quando irão retornar, até porque nós entendemos, assim como o mundo, a medicina entende, que o ambiente educacional, o ambiente das aulas, é um ambiente que tem bastante propagação de vírus, não somente o coronavírus, mas outros vírus. Você percebe que nessa época do ano, os hospitais públicos, especialmente os que tratam de crianças, eles enchem, exatamente em razão das aulas associada à grande carga viral que existe nas escolas. Então, não há ainda nenhuma definição com relação ao retorno das aulas e, possivelmente, essa atividade de retorno se dará bem mais para frente, não agora no mês de junho. Nós estamos trabalhando, no mínimo, e iniciar essa discussão no mês de julho da retomada. E quando retomar, com dias inversos para reduzir o número de alunos em sala de aula, EPIs, máscaras, álcool gel, higienização da escola, preservação dos professores, tudo isso vai estar em discussão, mas ainda não é o momento de fazê-la. Perfeito. Você disse no tópico acima a respeito da reabertura dos shoppings, centers e como aqui em Jundiaí temos o Paineiras, Jundiaí Shopping, o Maxi Shopping, né? Só que em razão disso, né, com a perspectiva que estamos tendo hoje em dia, principalmente o supermercado Carrefour, né, está tendo uma grande aglomeração em seu estacionamento e mesmo com como posso dizer, mesmo com o número de pessoas reduzidas, né, entrando naquele estabelecimento, ainda tem uma grande quantidade de pessoas frequentando aquele lá e se aglomerando em seu estacionamento. O que garante para você que nesse horário reduzido que vai ter nesses shoppings durante a reabertura,
no varejo que tem a mesma aglomeração? Bom, a garantia, Augusto, é a limitação do ingresso de pessoas nesses shoppings. Assim como hoje também há uma limitação de ingresso das pessoas em supermercados. Você tem uma quantidade de pessoas que podem entrar por metragem quadrada. Você autoriza o ingresso à medida que essas pessoas saem. Você faz um revezamento para que não superlote esses espaços. Da mesma forma se dará no shopping. Vou dar um exemplo. Onde cabem 1.000 carros, só poderão estacionar 200. E como é que nós vamos fiscalizar esses 200 carros? Sendo que o shopping terá obrigatoriamente que deixar a vaga entre esses carros não disponível. Então, onde cabiam 5 carros, só pode estacionar 1. E nós vamos fiscalizar com base exatamente, por exemplo, no estacionamento do shopping e no volume de pessoas que estão dentro do shopping. Já que o shopping, a praça de alimentação estará fechada, você não pode consumir no próprio espaço. Aquelas áreas de convivência do shopping estarão fechadas. Então, somente estará aberto o shopping para quem precisa ir a uma loja, comprar e sair. Não estará aberto para, por exemplo, o convívio na praça de alimentação ou em um lounge. Agora, o que garante, né, que esses espaços tenham contaminação? Nada. Nada garante que os espaços não tenham contaminação. Tanto que todos eles ficaram fechados nos últimos 75 dias e nós temos um aumento de casos. Então, o que significa isso? Que a propagação do vírus se dá de inúmeras formas, não só em supermercados, bancos, caixas lotéricos, aglomerações, mas necessariamente pelo nosso comportamento. Então, não adianta você ir ao Carrefour, por exemplo, e entender o Carrefour como se um shopping fosse, e vá ao Carrefour com a família inteira para passear. Isso não tem o menor sentido. Quem vai ao supermercado precisa ir sozinho. Ou, no máximo, se não consegue, por exemplo, fazer a compra sozinho, acompanhado de mais uma pessoa. Mas eu tenho relatos aqui na cidade de famílias chegando ao supermercado no final de semana. Pai, mãe, filho, enfim, indo passear no supermercado. Isso não faz o menor sentido. Então, não há garantia de que o vírus não se propague. A única garantia que há para que o vírus se propague menos são os cuidados que nós vamos tomar. E exatamente o Carrefour é o melhor exemplo. O Carrefour ele vende, além de produtos de natureza essencial, gêneros alimentícios, ele vende bicicleta, pneu, computador, impressora, geladeira, fogão, micro-ônibus, cartucho de impressora, ele vende tudo. Então, quer dizer, o Carrefour virou o shopping do final de semana da família jundiaense. Não pode, está errado. Assim como também se virar o shopping um espaço de enorme aglomeração, nós vamos intervir, porque exatamente o controle que será feito da atividade econômica ele está associado diretamente à capacidade de leitos de UTI e de enfermaria. Se nós superarmos esses leitos acima do limite, nós teremos que retroceder na medida. Por isso, eu sempre oriento que o comportamento nosso pessoal é que fará com que a diferença para que o coletivo se beneficie. É a única forma de nós conseguirmos encontrar esse caminho. Prefeito, na última quinta-feira, o gestor de promoção de saúde de Jundiaí, Thiago Teixeira, disse a uma emissora de TV local que Jundiaí se aproxima do pico da pandemia. O senhor concorda? E se esse pico realmente estiver próximo, as redes de saúde de Jundiaí estão preparadas? Eu concordo, sim, João Pedro, com a fala do Thiago Teixeira, porque nós vamos observando o crescer dos casos e especialmente observando as internações de UTI e enfermaria. Se eu pego, por exemplo, há 10 dias atrás, a média de pessoas internadas em UTI era de 50%. Quando essa média chega nos últimos dias a 70%, a 75%, chegando a 78% ontem, você percebe que há um avanço e que o pico está chegando. E você percebe também pelo volume de testes que nós estamos fazendo versus o resultado positivo. E hoje, a média de pessoas testadas em Jundiaí, que apontam positivamente, é uma média de 9%, pouco mais de 9%. Então, percebe-se claramente que a doença está avançando na cidade e nós estamos preparando o nosso sistema de saúde até hoje para suportar esse avanço. É o exemplo que eu posso dar para vocês aqui da manhã de hoje. Hoje nós temos 69 leitos de UTI no Hospital São Vicente disponíveis somente para a Covid. E até o final dessa semana, a minha intenção é chegar
a mais 10 leitos de UTI. Portanto, nós iríamos para 79 leitos de UTI somente no São Vicente para a Covid. Se você pega os dados que envolvem os leitos de enfermaria, nós temos hoje, nós tínhamos até sexta-feira, 48 leitos de enfermaria exclusivo Covid no São Vicente. Hoje, pela manhã, nós já ampliamos e nós já chegamos a 63. Nós vamos ampliar em mais 24 e ainda vamos abrir até metade do mês de junho, até o dia 15 de junho, mais um hospital de campanha lá no 12º GAC e vai ter mais 25 leitos de enfermaria. Então, exatamente essa medida do aumento da doença é o aumento também no número de leitos. Agora, nós temos uma limitação para aumentar leitos. E essa limitação aqui precisa ser respeitada pela população, no sentido de evitar aglomeração, evitar o contato. Se tiver o contato, que seja feito de máscara, que seja feito em um ambiente controlado, com as pessoas que convivem com estas mesmas pessoas. Então, a gente fica preocupado, sim, é claro, porque a doença tem uma progressão geométrica, que a gente fala, que ela é muito alta, ela rapidamente ela evolui para um quadro grave, por isso você precisa dos leitos. Mas a gente está se preparando aqui, temos uma estrutura muito sólida para poder atender e acolher as pessoas que eventualmente necessitarem desse atendimento. Eu tenho outra pergunta. Por favor. Muitas pessoas estão se exercitando, fazendo caminhadas na 9 de julho, em algumas avenidas principais aqui de Jundiaí. Todas as pessoas estão com máscara, estão respeitando o distanciamento, mas você acha que essas pessoas estão fazendo certo? Está fazendo exercício, de tendo contato, porque o vírus está no ar? Então, você acha que esses exercícios ao ar livre está sendo ruim ou pode estar sendo ruim e bom ao mesmo tempo, porque as pessoas estão saindo para as ruas e esquecendo um pouco desse ficar em casa, só ficar em casa, mas ao mesmo tempo pode ser ruim, aumentando o número de casos? Bom, João, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que 30 a 40 minutos de exercício dia ao ar livre faz muito bem à saúde e à preservação da própria saúde. Agora, isso não deve ser confundido com aglomeração na prática da atividade física. Então, se você me pergunta se duas pessoas de uma mesma família saem para caminhar em um espaço onde há o distanciamento entre outras pessoas, se o risco dela é alto, o risco existe, mas não é alto. Agora, se ela vai para um espaço que tem uma quantidade maior de pessoas para a prática da atividade física, ela deve necessariamente ir de máscara, porque alguém que está correndo, andando de bicicleta, se espirra sem máscara, aquele que está atrás, por exemplo, se a carga desse vírus estiver presente, pode contaminar, sim, aquele que está atrás. Tem 2 espaços aqui na cidade que nos geram bastante preocupação. Um espaço é bem próximo de onde eu moro, que é o Vale Azul. O Vale Azul tem tido muita gente caminhando sem máscara e próxima uma das outras. Isso não é o mais indicado. E tem um outro espaço também, esse próximo da Serra do Japi, já ali no Eloy Chaves, a subida da Serra do Japi, ali no Eloy Chaves, que também está tendo muito fluxo de pessoas sem máscara e caminhando próximas umas das outras. Aí você sai daquele que é a sugestão da Organização Mundial da Saúde para você tomar o sol e se exercitar 30, 40 minutos dia, já para uma outra zona, que é a zona de risco, onde você está praticando atividade física conjuntamente com outras pessoas, e isso vai lhe fazer necessariamente ter um risco maior. Então, fica sempre no critério do bom senso. Se tiver o bom senso para praticar atividade física com quem você mora em casa, não há o problema desde que tenha o distanciamento. Mas se tiver a proximidade e falta do uso, por exemplo, da máscara, é um grave risco a quem está praticando esta atividade. E outro ponto que eu também percebo, especialmente no Vale Azul, as pessoas compartilhando equipamentos de ginástica. Não pode. Equipamento de ginástica, para ser compartilhado quando ele está em via pública, em área aberta, tem que ser higienizado com álcool gel 70, porque senão você corre o risco de também se contaminar a partir
né, do objeto que está ali disponível para a prática da atividade física. Então, João, é muito importante. A atividade física é importante, o sol é importante, desde que essas considerações que eu já aqui fiz sejam respeitadas. Perfeito. Exatamente pelo fato do esporte ser muito importante durante esse momento que estamos vivendo, você não acharia adequado, pelo menos, uma reabertura exatamente gradativa, assim como os shopping centers do parque da cidade, exatamente para evitar aglomerações como no Vale Azul e como você citou na cidade de Joinville? Sim, Augusto, é uma intenção nossa retomar atividades dos espaços públicos, mas nós não faremos isso nesse instante que estamos ainda na fase 2, que é uma fase de alerta. Nós faremos isso à frente. Há, inclusive, uma discussão na própria Prefeitura Municipal, né, interessante, vou compartilhar com vocês, apesar de ela não estar ainda pronta para ser feita, é que vias da cidade fossem fechadas para a atividade física. Vou dar um exemplo. A 9 de julho, parte da 9 de julho, parte da Humberto Cerezeto, Antônio Pincinato, de vias da cidade que sejam vias largas, e nós fizéssemos, por exemplo, no final de semana, definíssemos um horário para que essas vias pudessem ser fechadas em um dos lados e as pessoas pudessem ocupar para a prática da atividade física em lugares maiores. Então, é claro, quando você concentra em atividades menores, você tem uma aglomeração em espaços menores. Quando você coloca em vias largas, você tem uma quantidade menor, né, de aglomeração. Tudo isso está sendo projetado e pensado, mas para uma outra fase que não esta fase que nós estamos vivendo. Nós teremos um feriado na próxima semana que vai ser um feriado longo. É o feriado dia 11 Corpus Christi, que é uma quinta-feira, sexta-feira ponto facultativo, portanto haverá emenda, sábado e domingo. Então serão 4 dias de aumento do isolamento social da cidade. Nós estamos aventando a possibilidade de alguma a medida como essa, que vai ser bastante estudada. E, porventura, se for executada, é para que se tenha um distanciamento maior entre as pessoas que praticam atividade física. Perfeito. Para encerrarmos, qual a mensagem você deixa para a população da nossa cidade? De acordo com essa situação? Augusto e João Pedro, primeiro a mensagem de agradecimento a vocês e ao Colégio C pelo trabalho realizado e pela entrevista que aqui foi feita. Segundo, Augusto e João, a necessidade ainda para aqueles que podem da manutenção do isolamento social. É a única forma, se nós nos mantermos distantes uns dos outros, é a única alternativa de nós encontrarmos a chance para minimizar a propagação da doença na nossa cidade. E o terceiro ponto é a responsabilidade, que o nosso comportamento individual reflete na ação coletiva. Aquilo que nós queremos individualmente para a nossa família é o que nós devemos projetar para os outros. Portanto, usem equipamentos de proteção individual quando estiverem associados a outras pessoas, usem máscaras, não deixem de fazer higienização com álcool gel se não tenham condições de fazer a lavagem das mãos com água e sabão. Cuidem-se e cuide especialmente das pessoas que são de mais idade. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar depois com vocês, eu peço para a Carolina fazer isso por e-mail, o volume de pessoas que nós temos testadas e a idade das pessoas que são contaminadas na cidade. Nós temos muitas pessoas sendo contaminadas na cidade de faixas etárias que não apresentam tamanha volume de mortes, mas nós temos sim muita contaminação de jovens, de adolescentes, contaminação de pessoas de 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49 anos. Eu posso mandar toda a classificação de contágio para que vocês percebam quanto esse vírus está presente na nossa sociedade, na nossa comunidade. Pedir ajuda a vocês que orientem os alunos que são próximos a vocês, os amigos que são próximos a vocês, a manterem o distanciamento social, que é a única forma de nós preservarmos as nossas famílias. As pessoas acima de 60 anos de idade devem estar totalmente preservadas e aquelas que têm doenças pré-existentes, doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, enfim, essas comorbidades que se preservem, já que a taxa de letalidade para as pessoas que apresentam mais idade associada a doenças pré-existentes é muito alta. Fora isso, desejar que o quanto antes nós possamos retomar a nossa vida com a responsabilidade de fazer com que a cidade avance e todos nós participemos deste avanço. Mais uma vez agradeço a você, João Pedro, agradeço a você, Gu, ao Augusto aí pela entrevista, né, pelo bate-papo. Vocês são seguramente futuros jornalistas. Se escolherem essa profissão,
com muita qualidade para fazer as perguntas. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz em poder estar junto com vocês aqui agora pela manhã. Obrigado, gente. Perfeito, Luiz Fernando. Mais uma vez, agradecemos imensamente a sua presença, a sua atenção e principalmente a sua disponibilidade de acordo com a situação que estamos vivendo. Entendemos claramente que o senhor deve estar muito ocupado de acordo com o Covid, o coronavírus, muitas coisas a fazer. Em nome de todo o Colégio Cir, nosso muito obrigado. E espero, sim, como todos nós, populações, que isso se passe logo e normalize a situação. Obrigado, Gu. E agora, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, Prática Jornalística do Colégio Ser. Um abraço, até a próxima e, prefeito, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, João. Obrigado, Augusto. Fiquem com Deus.